Imagine essa situação. Você e sua amiga ou amigo vão viajar de férias para um país totalmente diferente dos seus. E por algum motivo vocês acabam desaparecendo. Somente com a equipe de resgate encontrando depois algumas pistas do que poderia ter acontecido. Foi exatamente isso que aconteceu com a Lisiane From e a Chris Kremes, duas jovens holandesas que estavam viajando para o Panamá. Então, já fica no vídeo para saber a história delas. Se inscreve para não perder nenhum vídeo e vamos para o caso número 12. Lisiane From nasceu no dia 24 de setembro de 1991, filha de Gina From e Peter From. Ela era uma moça bem otimista, inteligente, amava jogar vôlei e tinha se formado em psicologia aplicada. Ela era tímida e também amava a banda Coldplay, e tinha um diário onde escrevia tudo. Já sua amiga Chris Kremes nasceu no dia 9 de agosto de 1992. Filha de Rowley e Rance Kremes, foi descrita como uma moça criativa, sociável e muito responsável que amava as artes. Ela havia concluído seus estudos em educação social cultural, especializando-se em educação artística. Ela tinha um namorado na Holanda e também tinha um diário onde escrevia as coisas que acontecia com ela. Elas cresceram na Amersfoort, em Utrecht, na Holanda, uma cidade com pouco mais de 150 mil habitantes. Elas trabalhavam no mesmo restaurante na cidade e eram tão amigas que decidiram até dividir um apartamento. Durante algum tempo, as duas guardaram dinheiro para uma viagem de 6 semanas no Panamá, com o objetivo de aprender espanhol, ajudar as crianças de forma voluntária e, principalmente também, claro, celebrar a formatura de Lisiane. A Chris já tinha ido viajar para a América do Sul com seus pais. Elas foram para o Peru. Mas a Lisiane só tinha viajado pela Europa mesmo. Então, as duas estavam muito empolgadas com a viagem. Imagine só, duas amigas, melhores amigas, viajando na flor da juventude de férias. Tinha tudo para dar certo. Então, elas embarcaram no dia 15 de março de 2014, saindo de Amsterdã para Costa Rica. E de lá, elas viajaram para Boca de Toro, no Panamá. Elas se divertiram muito na costa do Panamá. Estavam curtindo muito a praia, aprendendo espanhol, conhecendo os locais ali e também chegaram a fazer até amizade com dois jovens holandeses que também estavam no Panamá de férias. Durante 2 semanas, até aquele momento, tudo tinha sido perfeito, conforme elas tinham planejado detalhes por detalhes. Elas tinham aproveitado a praia, conhecido os locais, aprendido também um pouco do espanhol e até conhecido 2 jovens que também eram holandeses. E no dia 29 de março, elas foram para a cidade de Phuket, mais no centro do país, para já começar o seu voluntariado com as crianças. Mas, chegando lá, já teve uma frustração. Os funcionários da escola onde elas iam fazer o voluntariado disseram que elas não conseguiriam trabalhar lá naquela semana, somente na semana que vem. E também elas não tinham nenhum lugar para ficar ali naquele local. Com isso, a Lisiane ficou muito frustrada, mais do que a Chris, porque ela queria seguir o cronograma conforme elas tinham planejado detalhes por detalhes. Mas, infelizmente, não tinham o que fazer. Com isso, elas ficaram na casa de uma família de locais ali mesmo que abrigava jovens de outro país que iam visitar ali. E essa família descreveu as meninas como educadas, simpáticas e um pouco tímidas também. Naquela noite, a Chris ficou no quarto dela sozinha lendo o livro e a Lisiane ficou com a mulher chamada Miriam, a local, ajudando ela na cozinha. Elas tinham aprendido um pouco do espanhol e a Lisiane estava conversando com a Miriam, contando os planos dela, que tudo estava dando certo durante aquelas 2 semanas. Mas na semana que elas iriam começar o voluntariado, deu tudo errado. Que elas só iriam começar a poder fazer o voluntariado mesmo na semana que vem. E elas não tinham ideia do que fazer durante esses dias vagos. A Miriam então até falou de uma escola chamada Casa da Esperança que também recebia voluntariados. Mas a Lisiane disse que já tinha tentado conversar com eles, só que eles não iriam conseguir receber elas. Então a Miriam disse que tinha várias coisas para fazer ali na região. As duas então decidem fazer uma trilha chamada Trilha de Alpinista, uma caminhada pelas florestas nubladas perto do vulcão Baru. As duas tinham ficado alguns dias na casa da Miriam local para descansar um pouco. E um dia antes de começar o voluntariado mesmo, elas decidem fazer essa trilha. As duas postavam tudo no Facebook o que elas iriam fazer, tiravam fotos e postavam. E a Chris até mandou uma mensagem para seu namorado avisando também que iriam fazer essa trilha pela manhã.
Antes de começar, as duas se encontraram com os dois jovens holandeses que tinham conhecido uns dias antes. Elas pegaram um táxi até o começo dessa trilha e assim que ele deixou elas lá, elas já começaram essa trilha por volta das 11 da manhã do dia 1º de abril. Porém, tinha um detalhe, né? Elas não iriam ter ajuda de nenhum guia local, que só estaria disponível no dia seguinte. Mas no dia seguinte, como eu disse, elas já iriam começar o voluntariado com as crianças. Elas decidem então fazer essa trilha sozinhas, somente com a companhia da Blue, uma cachorra da Miriam, a local que tinha disponibilizado a casa para elas. Elas foram alertadas para não irem sozinhas, claro, já que era uma mata fechada e essa rota era muito usada por traficantes, mas mesmo assim elas decidem ir. Depois de algumas horas que elas saíram, a cachorra Blue voltou para a casa da Miriam, mas sem as meninas. A Miriam conta que não estranhou logo de começo, porque como elas eram jovens, elas poderiam estar em outro lugar se divertindo. E assim a noite foi chegando, a Miriam foi dormir, e como a casa da Miriam era meio que separado dos quartos onde as meninas estavam, a Miriam nem percebeu se as meninas voltaram para casa de noite ou não. Foi só no dia seguinte que o guia local Feliciano foi até uma escola para buscar as meninas. Elas tinham reservado naquele dia um passeio. E quando ele chegou lá e percebeu que as meninas não estavam, uma mulher da instituição ligou para Miriam e ela os instruiu para o Feliciano ir até a casa dela e procurar as meninas no dormitório delas. A Miriam estava pensando que as meninas chegaram de noite e foram para os seus quartos dormirem. O guia então verificou que as meninas não estavam no dormitório e ninguém tinha dormido naquele local aquela noite. Então acontece uma das primeiras coisas estranhas. O Feliciano não ligou para a polícia de imediato. Ele seguiu para uma fazenda junto com a Ellen, uma mulher da funcionária da instituição, e só ligaram para a polícia às 7 da noite naquele dia, além de irem no dormitório das meninas mais de uma vez depois disso, como foi apurado pelas investigações. E no dia 3 de abril, 2 dias depois que as meninas começaram a trilha, que a polícia e os residentes começaram as buscas pelas amigas. Os seus pais foram informados do sumiço delas e eles desembarcaram no Panamá no dia 6 de abril, junto com detetives particulares da Holanda. Durante 10 dias, eles vasculharam a região junto com a polícia e os habitantes, e uma recompensa de $30.000 foi disponibilizada para quem tivesse informações que levasse ao encontro das duas jovens. Já tinham se passado 10 semanas desde que as meninas estavam desaparecidas, e até esse momento as buscas estavam lentas e a esperança de encontrar elas com vida diminuía cada vez mais. Até que aparece um fundo de esperança. Uma local da região encontrou uma mochila nas margens de um rio. Nessa mochila tinha sutiãs, dinheiro e coisas pessoais das jovens. E algo muito importante e intrigante que foi encontrado também foi a câmera fotográfica de uma das jovens e os celulares de ambas. Todos os itens estavam secos e em perfeito estado. Então, os peritos já foram fazer logo uma análise no telefone delas. E foi verificado que, cerca de 6 horas depois do início da caminhada, alguém ligou para o 112, número de emergência internacional usado na Holanda. E depois o 911, número de emergência usado no Panamá. Agora vamos verificar os horários que elas fizeram as ligações. A primeira tentativa ocorreu no iPhone da Chris, às 16h39. Logo depois foi feita uma tentativa no Samsung da Lisiane, às 16h51. E nenhuma das 77 chamadas foram completadas devido à falta de sinal. A bateria do celular da Lisiane acabou no dia 5 de abril, por volta das 5 da manhã, 4 dias depois que elas foram para a trilha. Já o iPhone da Chris se manteve ativo até o dia 11 de abril, por volta das meio-dia. Um fato que chamou muita atenção foi que foram feitas diversas tentativas de desbloquear o celular da Chris, o iPhone, mas todas as tentativas foram mal sucedidas. E uma das coisas mais misteriosas foram as fotos que encontraram na câmera fotográfica da Lisiane. Cerca de 90 fotos foram tiradas com flash no meio da floresta, onde tudo era escuridão sem fim. As fotos foram tiradas entre 1 e 4 da madrugada, no dia 8 de abril, mas não conseguiram identificar o local que elas estavam. A maioria das fotos eram de coisas que não faziam sentido, como fotos de uma pedra com uma flor, fotos do céu à noite e 2 fotos de dia, que mostravam a Chris andando em um riacho e perto da floresta. Além também de uma foto tirada da cabeça da Chris, aparentemente com sangue. Com essas novas pistas da mochila e das fotos, as buscas se intensificaram e todos procuravam que nem loucos. A poucos quilômetros de distância de onde a mochila da Lisiane foi encontrada, eles acharam umas roupas cuidadosamente dobradas em uma rocha.
E, sinceramente, não dá pra entender o porquê que elas deixariam aquelas peças de roupas para trás. Sendo que elas estão em uma floresta e de noite faz frio, e elas não deixariam logo um dos itens mais importantes para trás. Poderia ser para se localizar, ou elas achavam que, já que poderiam estar procurando por elas, eles achariam as roupas e saberiam que elas passaram por ali. Pode ser também, mas sinceramente para mim não faz muito sentido. Depois de 2 meses de intensas buscas, a polícia encontrou 33 fragmentos de ossos bem espalhados, um pedaço de uma pelvis e um dos mais chocantes, a bota do pé esquerdo da Lisiane, com o pé dela ainda dentro. Depois dessa descoberta chocante, já começaram as teorias logo de cara. E uma das mais óbvias que ia aparecer era a questão das fotos que apareceram ali na câmera fotográfica. Porque a maioria das fotos que foram tiradas ali foi do dia 1º de abril até o dia 8 de abril. E a maioria delas, como eu mostrei pra vocês aqui, eram fotos sem sentido. Eram fotos de pedras, de coisas, de árvores, de flores, coisas que não faziam muito sentido e também não tinha nenhum vídeo. A polícia então pegou o cartão de memória e foi verificar as fotos, que foram mais de 100 fotos tiradas. E somente uma estava faltando. Nas câmeras fotográficas são numeradas as fotos ali, e a foto número 509, ou vídeo, estava faltando. Então foi chamado um time de especialistas para tentar recuperar a foto. Só que eles falaram que quando a gente apaga uma foto num celular ou na câmera fotográfica, é muito fácil recuperar novamente, eles conseguem. Só que eles não estavam conseguindo recuperar de jeito nenhum. E a única explicação para isso é que alguém tirou o cartão de memória ali da câmera, ou formatou ele, ou colocou no computador, no laptop, e apagou aquela única foto ou vídeo, e depois colocou na câmera fotográfica novamente. Importante falar também que a Lisiane ela sofria com asma, e poucos dias antes da trilha ela estava sofrendo com muitas tosses. Então não fazia sentido nenhum elas fazerem uma trilha de longa distância, além também de não ter levado comida com elas. A Miriam, a local que abrigou elas na casa, falou que, para ela, elas iriam fazer somente uma trilha curta e depois ia voltar para casa. Elas não acreditam que, por conta própria, elas iriam fazer uma trilha de longa distância. Só se alguém, uma terceira pessoa ou mais pessoas, estivesse ali com elas e obrigasse elas a isso. Com esses fragmentos de ossos recuperados, o pedaço da pelve e também o pé esquerdo da Lisiane, a polícia foi fazer vários testes. E descobriram que os ossos da Lisiane pareciam ter sido decompostos naturalmente, visto ainda ter alguns pedaços de carne. Mas os restos da Chris estavam limpos e brancos, o que em condições normais levariam 2 anos de decomposição. Lembrando que os ossos foram encontrados depois de 2 meses do desaparecimento. Então levanta ainda mais mistério, e uma teoria que levantaram foi de que usaram alguma substância para acelerar a decomposição, para esconder algum tipo de evidência que estivesse ali. E em março de 2015, depois de pouco mais de 1 ano de buscas, a investigação chegou ao fim. E os policiais chegaram à conclusão de que as meninas sofreram algum acidente no percurso e acabaram morrendo depois. Eles levantaram essa hipótese por causa do pé da Lisiane, que foi encontrado na bota. Os policiais falaram que um ferimento assim, a ponto de arrancar o pé, só pode acontecer em uma queda de uns 30 a 40 metros de altura. Então a teoria dos policiais era a seguinte: as meninas em algum momento da trilha chegam no ponto que elas queriam chegar na montanha, porém decidem continuar a trilha um pouco mais. Elas acabam se perdendo por alguns dias, e durante a caminhada, a Lisiane acaba caindo dessa altura enorme e fica gravemente ferida e também perdendo o pé. Em algum momento, a Chris, ou antes ou depois, também se machuca na cabeça. Pela foto que tem os cabelos dela, dá para ver que o que parece ser um pouco de sangue. E depois de um tempo, elas acabam morrendo e se decompondo. Por isso, eles encontram somente alguns ossos 2 meses depois pelo rio, e alguns outros ossos foram levados pela correnteza. Essa teoria faz até um pouco de sentido, porém, quando olhamos os pertences das meninas que foram encontrados, não faz tanto sentido assim. Porque se a Lisiane tivesse sofrido aquela queda, como que as câmeras e celulares não sofreram nenhum dano, já que era a mochila dela que encontraram? E um ponto bem interessante também é por que eles encontraram as roupas dela perfeitamente dobradas daquele jeito. Então a teoria dos policiais não fazia tanto sentido. Muitas pessoas acharam que os policiais foram bem negligentes com o caso. Eles nem mesmo marcaram como evidências os restos mortais que foram recuperados ali. E também um ponto bem importante que não citei foi que encontraram mais de 30 impressões digitais diferentes na mochila da Lisiane.
mas nunca fizeram nenhum testes com as pessoas locais na região para verificar se alguma dessas impressões batia. Os policiais também conversaram com um homem que trabalhava de táxi que levaram as meninas até o começo da trilha. Esse homem disse para os policiais que deixou elas às 13h40 da tarde. Porém, já tem registro na câmera fotográfica da Lisiane delas duas fazendo a trilha às 11 da manhã. Então já tinha essa incongruência. A polícia também chegou a conversar com os dois holandeses que se tornaram amigos das jovens, mas nunca foi revelado o interrogatório. Alguns acreditam que a polícia nunca falou com eles. Também teve um homem que foi um dos últimos a ver as jovens na trilha. Elas pediram alguma informação para ele e mais tarde esse homem disse que elas estavam sozinhas. Então, depois que a polícia deu aquele pronunciamento de que elas provavelmente sofreram um acidente e morreram, como eu disse, os familiares e muitas pessoas não acreditavam nessa hipótese. Muitas reclamavam na polícia na época, falando que eles foram muito negligentes com as evidências. Algumas das evidências que os familiares e a população começaram a reclamar da polícia era a bota com o pé da Lisiane, a mochila com mais de 30 digitais que os policiais não fizeram testes com a população para ver se batia algum DNA, e os policiais também terem encerrado o caso com muitas perguntas ainda, muito mais do que respostas. Alguns teorizaram que foram animais que mataram elas, mas os animais que habitam aquela região não comem ossos, e também não encontraram nenhuma evidência disso. Mas um dos pontos que as pessoas sempre teorizaram e se perguntaram mesmo era a questão da mochila que foi encontrada com os objetos dentro. Como que os itens ali, itens até eletrônicos, poderiam estar em perfeito estado, levando em conta o ambiente que elas estavam? E o jeito que a polícia lidou com o caso, para todos foi uma vergonha. Eles não fizeram uma investigação direito e completa na cena onde encontraram os ossos. Não se esforçaram tanto para buscar as respostas pelas evidências que já tinham e já encerraram o caso como solucionado. Com isso, foi levantada muita suspeita dos policiais, e uma delas foi referente à bota e à mochila que encontraram. Eles encontraram esses objetos perto de uma aldeia de nativos ali, e os policiais não perguntaram para eles se sabiam de alguma coisa e também não tiraram a impressão digital deles. Muitos também ficaram falando sobre o governo do Panamá não tocar muito no assunto, é raramente que eles falam sobre esse caso. Mas pode-se explicar também que, como o Panamá é um país turístico, até dá para entender o porquê que eles não querem tocar tanto nesse desaparecimento, porque eles podem sentir que os turistas vão ficar com medo de visitar ali. Esse ano de 2024 faz 10 anos desde o desaparecimento e morte da Lisiane e da Chris. E até hoje, infelizmente, não descobriram como que elas morreram. E isso levanta muitas teorias até hoje. E em 2017, uma estudante canadense chamada Catherine foi morta estrangulada a poucos quilômetros do local do desaparecimento das duas. Nessa ocasião, o homem até foi condenado e preso por 12 anos. E alguns até especulam que esse homem pode ter a ver com também o desaparecimento e morte das holandesas. Mas essa acusação nunca conseguiram provar. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Realmente é um caso muito triste, né? Só de pensar que milhares de pessoas no mundo todo desaparecem assim e nunca mais são vistas, são encontradas somente algumas partes dos corpos ou ossos também, como foram o caso das holandesas. E realmente é muito triste pensar. E os pais, os familiares lutam com a dor da perda até hoje. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de deixar o like. Eu tô gostando muito do crescimento aqui do canal. Esse vídeo eu fiz por indicação de uma inscrita aqui. Eu não conhecia esse caso, gostei muito de conhecer e gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou deixar printado o comentário dela lá na aba comunidade aqui do canal. Depois vocês visitem pra ver. E também comentem mais os casos que vocês querem que eu fale. Teve uma pessoa também inscrita que comentou de um caso recentemente que provavelmente vai ser o próximo caso que eu vou falar aqui. Vou dar uma pesquisada para ver se consigo encontrar esse caso. Então, muito obrigado, já deixa o like, compartilhe também e nos vemos no próximo caso. Até lá e tchau!